Eu sou Davi Narciso, sou estudante de teologia e hoje eu tenho um comentário bíblico para fazer para você. Porém, antes de começar esse comentário, vem aqui e se inscreva no canal para você poder receber todos os nossos comentários e todas as coisas que a gente postar nesse canal. E principalmente, dê um joinha, curta e compartilhe esse vídeo, tá bom? Assim, outras pessoas vão poder ter contato com essa obra e principalmente, elas também poderão ser edificadas na presença, na graça e no conhecimento de Deus, da mesma forma que você está tendo essa oportunidade, tá bom? Hoje, o nosso comentário bíblico vai se tratar do capítulo 4 do Evangelho de João. Então, a ideia é que a gente consiga, até o final do mês, fazer o comentário do livro todo, e assim você pode, além de ter lido um livro da Bíblia, conseguir ter comentários bíblicos de todos esses capítulos, de todos esses versículos, tá bom? Quem sabe um dia a gente chega até o final da Bíblia, comentando toda a Bíblia e lendo ela inteira. E mais, se você continuar nesse canal, com certeza vai ter acesso a todas essas informações, tá bom? Edifica a sua vida e edifica a tua igreja. Vamos lá. O que é mais interessante é que quando a gente entra em contato com a Bíblia, a gente vai passando o olho assim e não olha para determinadas coisas que são muito importantes. Tem vários detalhes dentro da Bíblia que a gente nunca imaginou que pudesse existir ali dentro, e a partir do momento que a gente faz uma pesquisa, uma busca mais acurada e muito mais apurada do objeto teológico, a gente começa a ter informações que a gente nunca imaginou, tá bom? Por exemplo, eu não sabia algumas coisas que eu encontrei aqui dentro desse evangelho, tá bom? Dentro desse capítulo. No capítulo 5 de João, eu acho que no começo eu falei 4. Se eu falei 4, eu errei, porque ontem a gente comentou o capítulo 4. Mas vamos prosseguir. Hoje a gente vai comentar o capítulo 5. E no capítulo 5 tem alguns detalhes aqui, dentro desse texto, que me chamou bastante atenção, tá bom? Mudou completamente a forma que eu olhava para esse objeto, tá bom? E com certeza será a palavra de alguns dias lá na igreja onde eu frequento. Mas vamos lá. O capítulo 5 de João, ele é dividido em 3 partes. O que é interessante é que o capítulo 4 também ele é dividido em 3 partes, tá bom? Mas quais partes são? Primeiro, existe um milagre que acontece dentro desse capítulo 5, e que é um milagre que Jesus Cristo faz um paralítico andar. E tudo isso são pequenos significados que a gente vai tratar já já. Esses versículos são do versículo 1 até o versículo 18, tá bom? Eu estou seguindo o recorte, né, as perícopes dessa Bíblia, tá bom? Só que hoje eu estou usando 4 Bíblias de referência para poder pegar um detalhezinho e aí eu vou te mostrar rapidinho aqui, tá bom? No versículo 19 até o versículo 30 já é uma outra situação que ela responde à primeira situação, tá bom? Então, existe um milagre nessa primeira situação, que é o milagre do paralítico, tá bom? Que acontece ali dentro. Depois a gente tem mais dois momentos que eles vêm explicando o primeiro momento, tá? Então o segundo momento é o 19, do 19 ao 30, e depois do 31 ao 47, que aí termina. Eu marquei alguns pontos que são muito interessantes, e aí eu vou abrir esses pontos aqui para vocês. Porém, existem muito mais coisas aqui dentro. Então faça sua leitura dentro da tua casa e continue nesse crescimento teológico, tá bom? Vamos lá. Então no capítulo 5, logo no versículo 1, tá? Então o que acontece? Jesus Cristo ele passa por essa porta, ele passa por uma porta, tá? E essa porta ela é chamada Porta das Ovelhas. E aí depois que ele passa por essa Porta das Ovelhas, ele encontra o tanque. E o tanque chama... Segundo essa Bíblia, está escrito Bezata. Segundo a Bíblia Almeida, que é uma outra Bíblia aqui, eu acho que dá para você ver aí. Segundo a Bíblia Almeida, é Betesda, que é o nome mais comum que a gente tem. Segundo a Bíblia de Jerusalém, tá? Segundo a Bíblia de Jerusalém, está escrito Betzatá. E segundo a Bíblia da tradução do Novo Mundo, que é da Testemunha de Jeová, esse nome está Betzatá. Só que na Bíblia da Testemunha de Jeová não tem o H. Então, Betzatá com H é na Bíblia de Jerusalém e Betzatá na Bíblia da Testemunha de Jeová. No comentário bíblico dessa Bíblia aqui, da Paulinas, tá bom?
Detalhe, eu não estou recebendo para fazer os comentários, tá bom? Os merchan, tá? Estamos fazendo de graça mesmo, porque a gente é abençoado. Mas vamos lá. Segundo o comentário bíblico da Bíblia da Paulinas, está escrito Betzatá, Betesda e Betsaida. São 3 variações de nome que a gente viu distribuído em todas essas Bíblias. E aí o que acontece? O que me chamou bastante atenção foi, pera aí, tem o primeiro nome, tá? Tem o primeiro nome dessa porta, que a porta chama Porta das Ovelhas. Tá, legal. Isso está mencionado dentro de todos os textos e dentro de todas as Bíblias. Porém, o nome do tanque, isso me chamou a atenção. Como é que chama o nome desse tanque? E aí, se a gente entende o nome do tanque, a gente começa a entender qual é o sentido que está dentro dessa situação. Aí eu fui para peguei a segunda referência que eu tive na Bíblia e já consegui ter um norte do que é que tudo isso está querendo dizer. Quando eu fui para uma tradução do site da Brasil Gospel, tá? Eu estou mencionando simplesmente para ter referência de onde eu estou pegando as informações, tá bom? Lá, segundo esse site, o site da Brasil Gospel, tá dizendo que o nome Betesda, tá? O tanque de Betesda significa, é uma conjunção de 2 palavras. A primeira palavra é Beit, que significa casa de, tá? E o segundo nome, que é a conjunção de 2 nomes, o segundo nome é Risda, tá? Então, Beit significa casa de e Risda significa graça, favor e misericórdia. Aí a gente começa a entender o que é que está querendo dizer nesse texto. Primeiro nome, casa de. Segundo, graça, favor, bondade imerecida, misericórdia. Então, casa de misericórdia. Tanque de Betesda vai significar casa de misericórdia, casa da graça, casa de favor. Aí a gente começa a entender o que é que esse texto está querendo dizer. O que acontecia lá? As pessoas passavam por essa porta das ovelhas, chegavam no tanque de Betesda, esperavam o anjo do Senhor movimentar a água, que aí já é um outro detalhe que a gente já vai falar sobre ele. O anjo do Senhor movimentava a água e eles conseguiam ter a bênção. Detalhe, só uma pessoa, a primeira pessoa que passasse por aquele tanque, né, depois do mover das águas, acabava para todo mundo. Aí a gente começa a ter o detalhe teológico dessa mensagem. O que é que está falando aqui dentro desse texto? Está falando o quê? Primeiro, a partir do momento que você passa pela porta das ovelhas, e quem é a porta? A porta é Jesus Cristo. A partir do momento que a gente tem um encontro com essa porta, que é Jesus Cristo, a porta desse caminho, a gente traça um caminho, tá? A gente traça um caminho e chega nesse tanque, que é o tanque de graça, que é o tanque de misericórdia. E nesse tanque de misericórdia existe um anjo que desce e movimenta as águas. E a gente passa pelas águas do tanque da misericórdia. Então você passa pela porta a partir do momento que você encontra o Cristo, a partir do momento que você recebe a mensagem de Cristo. Aí depois que você recebeu a mensagem de Cristo, você vai para o tanque da misericórdia, que é de fato o batismo. Então você passa pelas águas do batismo. Mas quem é que movimenta as águas lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos? Então, existe a presença do Espírito Santo que desce parecendo como línguas de fogo, que cai sobre a cabeça dessas pessoas e tem todo um mover ali dentro, que causa essa unidade do corpo da Igreja de Cristo. Tá? Então o que acontece? A partir do momento que nós encontramos Jesus Cristo e passamos por esse tanque da graça, ou seja, recebemos a mensagem do Evangelho e afirmamos publicamente que a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador e como a possibilidade de a gente alcançar a vida eterna, a gente consegue a dádiva de misericórdia e a dádiva da graça. E qual é a graça? A possibilidade de eu me convencer dos meus pecados e ter uma força através do Espírito Santo para poder vencê-los. E aí a gente chega num ponto que é muito interessante. O anjo do Senhor descia e só uma pessoa conseguia
a sua salvação e a sua bênção. Porém, a partir do momento que Jesus Cristo vem e ele morre por todos, essa salvação não é simplesmente para uma única pessoa, mas é para todos. Ele abre uma possibilidade de salvação universal a partir do momento que passam pela porta que é ele, a partir do momento que passam pelas águas do batismo e a partir do momento que recebem o mover do Espírito Santo. Tá? Então, nesse ponto, a gente começa a entender a graça do Evangelho de Cristo a partir desse momento, nessa manifestação no tanque da graça. Um outro ponto que é muito interessante aqui dentro dessa primeira parte é o que? O paralítico. Esse paralítico, ele estava parado, ele o tempo todo, ele tinha alguém que o levava até aquele lugar, colocava lá e ele ficava esperando, até que o tanque se movimentasse e ele conseguisse se jogar. O que a gente percebe na forma que ele está falando é que ele já... Vou usar essa palavra, tá bom? Ele já desencanou da possibilidade de salvação. Ele estava tão cansado ali de ficar esperando tanto tempo que ele já bate até um desânimo na forma que ele fala, tá bom? E aí o que acontece? Nesse momento, todas as pessoas que entravam acabava, né? Era uma bênção meio limitada essa passagem pelo tanque de Betesda. Porém, quando Jesus Cristo chega naquele lugar e está todo mundo esperando esse anjo mover, esse paralítico consegue ver o Cristo. E aí Jesus Cristo chega para ele, né? Fala com ele e ele apresenta o fato de que há muito tempo ele estava buscando o milagre na vida dele, tá bom? E Jesus Cristo vem e fala para ele, cata a sua cama e anda. E aí existe um outro ponto teológico que é muito interessante. Qual é o interessante? Primeiro, esse paralítico estava parado nesse lugar e estava o tempo todo olhando para as águas. Tá bom? Existem muitos momentos na vida que a gente fica parado e a gente fica tanto tempo esperando a bênção, mas a gente fica parado, né? A gente vai, a gente apresentou todas as nossas forças em busca, mas aí a gente não consegue alcançar. Chega um momento que o próprio Cristo vem e nos encontra. E a partir do momento que a gente tem esse encontro do Cristo que veio nos procurar e nos buscar, a gente recebe a bênção. Um outro ponto que é muito interessante é o que? Esse paralítico que estava há muito tempo parado, a primeira coisa que Jesus Cristo fala para ele é, toma sua cama e anda. Esse paralítico, ele estava parado, mas o único que pôde dar a possibilidade de ele levantar e caminhar foi o próprio Cristo. Nós vivemos uma religiosidade que não é uma religiosidade de ficar parado. Não é você ficar fazendo um monte de sacrifício e esperar a bênção que vem até você. Mas é a possibilidade de Jesus Cristo dar os elementos principais para você correr atrás, não da sua salvação, mas correr atrás de implantar o reino de Deus. O que esse sujeito fez? A partir do momento que ele recebeu o milagre, ele foi profetizar, ele foi fazer o trabalho missionário de levar a palavra. Tá bom? Parênteses, há quanto tempo você recebeu a mensagem? Há quanto tempo você já vive, né, a bênção de ter passado pelo tanque das águas, o tanque da graça? Agora, há quanto tempo você não leva a palavra de Deus? E principalmente, se você está ouvindo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque com certeza vai ser bênção na vida de outras pessoas e você vai estar possibilitando essa igreja em saída, esse trabalho missionário. Mas vamos seguir aqui, tá bom? O que acontece? Um outro ponto que é muito interessante é que Jesus Cristo ele faz uma transformação diferente, porque num outro momento esse paralítico vai voltar e vai encontrar de novo com Cristo, e na hora que ele se encontra de novo com Cristo, Jesus Cristo fala para ele, não peques mais, para que não te cause uma coisa pior. A diferença da salvação, do milagre de Cristo em todos os milagres que estão feitos por ele dentro da Bíblia é que o milagre dele não é simplesmente uma salvação material, mas é uma salvação interna e espiritual. É uma salvação, é uma transformação concreta e completa no sujeito e no ser humano. Então nessa manhã, tarde, noite, madrugada, sei lá qual é o momento que você está vendo esse vídeo, mas entenda uma coisa, Jesus Cristo quer entrar na sua vida para poder fazer uma transformação total. E se você já passou pelo tanque, e você já passou pela porta das ovelhas, entenda, existe uma obra para você realizar e fazer. Então levanta, cata a tua cama e vá ganhar almas. Tá bom? Então esses são pontos muito interessantes. Um outro ponto que vai começar lá a partir do versículo 10 do capítulo 5 do Evangelho de João é o que? Esse milagre Jesus Cristo faz no sábado, tá bom? Ele faz no sábado e as pessoas vão começar a julgá-lo por ter feito o milagre no sábado, tá?
o que acontece? Ninguém foi ali ajudar aquelas pessoas durante todo aquele tempo, porque se tivesse ajudado aquelas pessoas, esse paralítico não estava lá, já tinha recebido o milagre. Tá bom? E uma outra coisa, ninguém foi ajudar em todos os dias da semana. E na hora que um sujeito levanta para poder ajudar no sábado, o povo começa a achar coisinha, né? Parênteses aqui. Quantas vezes na igreja você recebe críticas por ter feito a obra de Deus e a vontade de Deus? Então, se estão criticando que estão fazendo a obra de Deus, fala que Jesus Cristo também curou no sábado e já era. Tá bom? Então, Jesus Cristo foi e fez essa cura no sábado. E segundo o conceito judaico de religiosidade, é o quê? Não podia fazer milagres no sábado, porque fazer milagres também era trabalho. Então, Jesus Cristo não podia ter feito isso. E aí Jesus Cristo fala uma coisa categórica: o meu Pai trabalha no sábado. Meu pai trabalha todos os dias. E eu, da mesma forma que meu pai trabalha, eu também trabalho todos os dias. Então aí termina essa questão. O que acontece? Todos os dias é dia para a gente fazer a obra de Deus, para a gente trabalhar na obra de Deus. Então não importa o dia que seja hoje. Importa que hoje é o dia de você trabalhar para o crescimento do reino de Deus e do reino dos céus. Tá bom? Aí termina essa questão da primeira parte, tá? Na segunda parte, o tratamento principal é a relação de Jesus Cristo como Filho de Deus. Os fariseus odiavam que Jesus Cristo falasse que ele era Filho de Deus. Por quê? Não podia curar no sábado. E Jesus Cristo vinha e fazia muitos milagres no sábado. Não era uma vez ou outra que ele ia no sábado fazer milagre. Ele ia todos os sábados fazer milagre no sábado. Tá? Então ele fazia sempre milagre no sábado. Era uma coisa recorrente. Tá? Porque da mesma forma que Deus trabalha no sábado, Jesus Cristo também trabalhava no sábado. E aí, os fariseus ficavam muito nervosos com isso. E Jesus Cristo chega e fala que, né, que como ele era o Filho de Deus, né, o meu Pai trabalha no sábado e eu também trabalho, e aí ele se coloca como Filho de Deus, como igual a Deus. Os fariseus odiaram isso. Tá? E isso foi um dos motores da morte de Cristo. O fato dele falar que era o Messias, o fato dele curar, fazer os milagres no sábado, o fato de ele ser rabi e ficar junto com pecadores, e o fato de ele falar que era filho de Deus e podia perdoar pecados. Então essa é a construção já, o início desse estupim para o nascimento dessa vontade de morte das pessoas em relação ao Cristo. Tá bom? E aí Jesus Cristo faz toda uma organização dentro desse texto, falando que ele era filho de Deus. E principalmente, ele coloca aqui como ele era a possibilidade de salvação e de levar vida para as pessoas, tá bom? Então nesse texto já começa a apontar para o que vai acontecer na salvação e na ressurreição de Lázaro, tá bom? Então isso é o que acontece dentro desse ponto. Jesus Cristo se colocando como filho de Deus e a possibilidade de cura, de perdão de pecados e de cura de mortos, tá? Levar a vida. E detalhe, Jesus Cristo não está afim, ele não está querendo levar simplesmente vida para o morto biológica, tá? Mas ele quer que ele levar vida para os mortos de maneira eterna, de uma maneira metafísica, de uma maneira para além de toda limitação física, tá bom? Então, quando esse texto vem e fala do paralítico que anda, a gente leva para a nossa vida e coloca nós mesmos, mesmo que biologicamente a gente anda, o que ele está querendo dizer é a possibilidade de a gente avançar cada vez mais em todos os aspectos da nossa vida. Quando ele fala do morto, da possibilidade de levar vida aos mortos, é que se você está mortão aí dentro da sua casa, Deus pode entrar na sua vida e fazer com que a sua vida possa caminhar e ter mais vida, mais conquistas e avançar cada vez mais. Tá bom? Então é isso que vai se estruturando dentro desse versículo 19 até o versículo 30. Quando chega no versículo 31, Jesus Cristo fala sobre a testemunha. Tá bom? E o ponto mais importante que eu achei dentro desse 31 a 47, o ponto mais importante é a questão de ele falar que João Batista era uma lanterna. Lanterna é uma coisa muito próxima do nosso tempo, né? Mas Jesus Cristo fala que João Batista era uma lâmpada que apontava para o Cristo. E Jesus Cristo, ele foi e ele continua sendo essa luz para todos nós, tá bom? E tem um trecho muito importante aqui que ele vem e fala sobre a questão do testemunho, tá? Então, João Batista fazia um testemunho em relação a ele, então ele não precisava falar de si mesmo, tá? E ele era essa luz que era só simplesmente abrirem os olhos para verem essa luz alumiar. Quando termina lá, o último ponto que eu marquei aqui é no versículo 44, né? A questão de como podeis crer, vós que sabeis que recebeis glória um dos outros e não buscais a glória que vem do Deus único.
o que acontece? O que a gente mais vê hoje dentro das nossas comunidades religiosas são pessoas procurando se autoafirmar porque tem o título disso, o título daquilo, porque fez o curso disso, daquilo, sabe? E é um monte de coisa que não tem nada a ver, né? E que não avança em nada. São pessoas que ficam o tempo todo falando que é, e nunca fala do próprio Deus. E aí dentro desse ponto ele vem e apresenta claramente: se você se autoafirma e tem muito orgulho do que você é, você impossibilita a possibilidade de Deus ser na sua vida. Então nesse momento, né, a partir de hoje, faça o quê? Simplesmente glorifique a Deus e permita que a glória dele resplandeça dentro da sua vida. Permita ser servo, para que através de sendo servo, Deus possa te convidar a ser filho dele. Então, basicamente é isso que é apresentado no capítulo 5 do Evangelho de João, tá? Então, é claramente isso. Então, a gente está terminando por aqui, tá? E você, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo em tudo, compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, compartilha com todas as pessoas que você tem contato, porque se essa possibilidade comentário bíblico edifica a sua vida, vai poder edificar muito mais pessoas, tá bom? Ajuda nosso canal, faça com que a gente prospere cada vez mais e principalmente, não precisa pagar nada não, mas ore por nós e nos apresente nas suas orações, tá bom? Então faça isso, compartilha e permita que outras pessoas tenham contato com a obra de Deus que tem iniciado há 2000 anos, há 4000 anos, há muitos 1000 anos e hoje, nesse momento, tem seguido através da minha e da sua vida. Vamos ser bênção na vida das pessoas e vamos procurar sempre edificar cada vez mais a vida